Olá, amiguinho! Estamos aqui no Cursinho ESAG para ter mais uma aula de Geografia do Brasil comigo, tio Ricardo, e hoje nós vamos falar da Amazônia, um lugar bastante estratégico, não é verdade, meu amiguinho? Afinal de contas, pensem bem, a Amazônia tem uma grande quantidade de recursos naturais, né? Entre esses recursos naturais, há grandes reservas hídricas, a própria variedade de plantas e animais oferecida pela floresta e, além do mais, os inúmeros minérios que na região há. Por exemplo, ferro, manganês, alumínio, ouro, gás, petróleo, terras raras, entre outros recursos. Essas características associadas às características humanas da região amazônica, que características humanas, né? O fato de ser um lugar de baixíssima densidade demográfica, mas, né, também o fato de estar da região amazônica estar localizada numa área de fronteira, fez com que os governos brasileiros encarassem, né, a Amazônia, principalmente ao longo do século XX, como um lugar que poderia ser um problema para o governo. Afinal de contas, pensem bem, um lugar cheio de recursos naturais, vazio demograficamente e em zona de fronteira. A combinação de todos esses elementos gerou exatamente o medo de que pudéssemos ter algum tipo de ameaça à soberania do Brasil sobre esse território. Em outras palavras, né, o medo de que exatamente pudéssemos correr o risco de perder esse território para alguém. E não é à toa que, ao longo do século XX, governos brasileiros, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, começam a fazer uma série, né, um conjunto de iniciativas para estimular a ocupação da região amazônica. Essas iniciativas começam no período Vargas, onde ele vai criar a superintendência do Plano de Valorização Econômico da Amazônia, em 1953, para estimular a ocupação e a integração da Amazônia ao território nacional, né? Essas iniciativas desse plano de valorização econômico da Amazônica não vai ser tão bem sucedido, afinal de contas eles ficaram muito concentrados, né, na atividade da borracha, meus caros. E é por isso que na década de 60, durante os governos militares, né, serão feitas estratégias mais abrangentes. Os governos militares vão criar a SUDAM e a SUFRAMA. A SUDAM em 66, a SUFRAMA em 67. SUDAM é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia e a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. O que eram essas iniciativas? A SUFRAMA foi exatamente uma tentativa de se criar um polo industrial na cidade de Manaus, que acabou dando certo, né? A famosa Zona Franca de Manaus. E a SUDAM era exatamente uma superintendência que visava, né, exatamente criar condições para atrair investimentos privados, sejam eles nacionais ou estrangeiros, para o espaço amazônico. E essas iniciativas vão conseguir fazer o que se propuseram, né? A partir de 66, uma série de investimentos do poder público e de empresas, grupos privados, nacionais e estrangeiros, vão investir na Amazônia, né? Vão no setor da mineração, de extração de madeira, projetos agropecuários. O governo também, né, para falar a verdade, até um pouco antes do governo militar, já começa uma política de abertura de rodovias que iam conectar o restante do Brasil com a área amazônica. E todas essas iniciativas, incentivos fiscais para atrair empreendimentos, aberturas de rodovias, fez com que a partir especialmente dos anos 60, o crescimento econômico da região amazônica fosse bastante acelerado, tá? Com isso, houve uma intensificação dos fluxos migratórios, né? Fluxos migratórios oriundos do Nordeste, do Sudeste, do Sul do país, né? Se dirigem para a Amazônia passa a ter um crescimento populacional acelerado, né? Embora ainda hoje as densidades demográficas lá sejam baixas, mas ela tem um crescimento acelerado depois da década de 60, só que a reboque desse processo de crescimento econômico e populacional vieram problemas, né? Ou se intensificaram alguns problemas. Por exemplo, conflitos com indígenas, assassinatos de lideranças sindicais, lideranças ambientalistas e, sem dúvida alguma, um dos assuntos mais comentados de lá para cá, o intenso
intenso ritmo de devastação da floresta. E por que isso aconteceu? Porque esse modelo de ocupação da Amazônia ali nas décadas de 60, 70, 80, era um tipo de modelo de ocupação predatório, em que não se considerava a ideia de sustentabilidade. Inclusive, para falar a verdade, a degradação muitas vezes vinha até com uma ideia de progresso. E por conta disso, o ritmo de desmatamento e destruição da floresta amazônica foi bastante acelerado, né? O que mudou de lá para cá? A partir, especialmente de meados do final dos anos 80, até, né, fruto da repercussão da morte do Chico Mendes, cada vez mais o governo brasileiro vai começar a sofrer pressão internacional para fazer alguma coisa para evitar esse acelerado ritmo de destruição da Amazônia. E sem falar também que a partir da década de 90, especialmente depois da Rio 92, a ideia de desenvolvimento sustentável, de economia verde, começa a ganhar cada vez mais destaque, né? E aí há uma pressão, portanto, entre as várias esferas de governo, nível municipal, estadual e federal, para que esses conceitos de sustentabilidade fossem incorporados a esses projetos de ocupação da Amazônia. E hoje em dia, como que está a Amazônia nessa história toda? Infelizmente, ainda em vários pedaços da Amazônia persiste um modelo predatório. Não é à toa que a gente ouve bastante falar ainda sobre desmatamento, destruição da floresta. E quem são normalmente, quem que representa esse modelo mais predatório? Tem sido relacionado à expansão da soja, da pecuária, à extração madeireira, exatamente algumas áreas de extração de minério na região amazônica ainda estão muito conectadas a esse modelo predatório. Mas, por outro lado, cresceram também algumas iniciativas, né, que tentam incorporar a ideia de sustentabilidade. Talvez o caso mais importante e mais famoso de todos eles foi o início da criação de reservas extrativistas baseadas no modelo que o Chico Mendes defendia lá na década de 80, tá certo? E uma coisa marcante também aqui nos últimos anos foi a crescente, né, ocupação militar ali na região. O governo brasileiro vai criar exatamente no final dos anos 90 para começo de 2000 o projeto CIVAM. Né? O que consiste esse projeto CIVAM? O monitoramento, né? CIVAM, primeiramente, CIVAM significa Sistema de Vigilância da Amazônia. E é um projeto de monitoramento da região via sensoriamento remoto, ou seja, por meio de satélites, de radares, né? Para exatamente fazer uma vigilância para tentar combater, por exemplo, o narcotráfico, né? Combater também a possibilidade de que guerrilhas das Farc, né, possam extravasar, sair da Colômbia e começar a se infiltrar no território colombiano. E, além do mais, também, entre 99 e 2000, o governo brasileiro vai reativar um projeto que tinha sido criado na década de 80, um projeto chamado Calha Norte, que consiste na instalação de bases militares na fronteira amazônica, meus caros, tá certo? Então é nesse pé que hoje a Amazônia se encontra, né? Esse choque entre modelos que tentam aplicar o conceito de conservação ambiental com modelos ainda predatórios, né, modelos predatórios que ainda destroem e acabam com a floresta, e uma crescente preocupação militar, seja com monitoramento via satélite ou com a instalação de efetivos militares na fronteira para proteger a nossa floresta. Por hoje é só, até uma próxima, amiguinho.